Bom, amanhã é feriado, muita gente já tá viajando, mas essa semana não poderia acabar sem as diquinhas da doutora Tassi. Por isso, vamos lá! Olá, minha gente! Estou aqui de novo, tá? Hoje vamos falar sobre doença celíaca. Ontem teve uma enquete para descobrir se vocês sabiam o que era ou não doença celíaca. Uma porcentagem gigante disse que não sabia, mas vocês sabem sim. Sabe o que é? Então, vocês já ouviram falar em intolerância ao glúten? Pois é, a doença celíaca é a intolerância permanente ao glúten, mediada imunologicamente e hereditária, ou seja, passa de pai para filho, tá? Então, aquela intolerância significa que você não pode comer glúten. O glúten é o centeio, a aveia, o trigo. Depois eu vou dar alguns exemplos de alguns alimentos que contém, tá? E assim, não pode comer permanente, doutora? Isso quer dizer que nunca mais. Por quê, hein? No nosso corpo existe o intestino. A gente já falou do intestino na constipação, do intestino grosso. E aí tem o delgado. O delgado é o fininho, mas ele tem uma função muito importante, principalmente nas regiões dele. Ele absorve os nutrientes e os eletrólitos. Então, o que acontece? Quando a pessoa ingere o glúten, ele, por uma reação imunológica, causa uma lesão do intestino delgado. E ocorre o quê? Uma má absorção. Esse intestino, ele não faz seu trabalho direito. Então, acontece um bocado de problema e tem um bocado de complicação que eu vou falar no futuro. Tá? E assim, atinge crianças e adultos. Geralmente são crianças de 6 meses a 5 anos, tá? Mas também pode ficar um tempão sem você saber e só aparecem sintomas quando você tá grande, ou às vezes nem aparecem sintomas. Como é que a gente vai saber disso? Vamos saber agora. Os tipos da doença celíaca. Existem 3 tipos. A clássica, você tem uma diminuição ponderoestatural, né? Uma perda de peso, é uma criança pequena, né? Tem os vômitos, diarreia, é aquela criança que tem uma distensão abdominal, uma dor abdominal. E ele tem perda de tecido subcutâneo e glúteo. Na verdade, é aquele mago do buchão. É aquela criança que tem as pernas bem fininhas, os braços bem fininhos, a bunda bem pequenininha. A dor abdominal que eu falei, ela também é muito importante. A criança também pode ter gordura nas fezes. Então, essa é a forma clássica. Então, tô de boa, né, doutora? Quando eu vi uma criança assim, ó, já sei, doença celíaca. Essa é a minoria da galera. A doença não clássica, que eu vou falar agora, é o segundo tipo, oligossintomática. Ela ocorre, os sintomas gastrointestinais geralmente não são marcantes. O que é que você vai ver? Você vai ver uma criança que às vezes tem constipação, às vezes tem diarreia, às vezes tem dor na barriga, às vezes não. Aquela pessoa que tem úlceras aftosas de frequência, né? Não é como tá na criança, no bebê, mas tem toda hora, de pequeno a grande. É aquela pessoa que tem uma deficiência de ferro, ela tem uma anemia por ferro, por folato ou vitamina B12, faz a reposição e continua. Também aquela criança que é pequena, né? Tem uma perda de peso, tem um atraso no desenvolvimento puberal. Então, assim, essa é a síndrome não clássica. E aí, é fácil? Né? Não, gente, pera. E ainda não complicou, não. Ainda tem a terceiro tipo. É aquela que é a assintomática. Você não tem nada, mas tá lá, ó. Toda vez que você ingere o glúten, o intestino se acabando, lesionando. Eu não tenho sintoma, então vou continuar comendo glúten. Beleza. Não, gente. Tá lá. Cada vez que você come o glúten, né, há uma reação imunológica e vai destruindo mais seu intestino delgado e vai destruindo mais. E tem as complicações que são seríssimas, então tem que parar. E como eu vou descobrir? Mas como você vai descobrir, você não vai. São dicas para você ficar atento e ajudar seu pediatra, tá? Não achar coisas que você não achava importante e falar. E como é que a gente vai descobrir se o paciente é assintomático? O que é que a gente vai pesquisar? Vamos ficar atento àqueles parentes de primeiro grau, principalmente, né? Os de segundo têm uma influência, mas os de primeiro são mais importantes, que são irmãos e filhos, tá? Segundo, a anemia por causa de deficiência de ferro, deficiência de folato, deficiência de vitamina B12, que você repõe, mas a pessoa sempre tem a anemia, tá? Aquelas crianças que ficaram mocinhas, as meninas principalmente, que tem um atraso na menstruação, né? Aquelas mulheres mais velhas que têm aborto e não tem explicação, uma infertilidade que ninguém sabe de onde vem, isso já é para os adultos, né? Mas aí eu ajudo vocês também, aqui é criança, mas a gente ajuda. A deficiência, né, de albumina, que é uma proteína. Mas, doutora, é muito
glúten específico. Pois é, nesses casos vai ser a última coisa que você vai procurar, entendeu? Você vai procurar primeiro os fatores de cada região para depois ver uma deficiência do glúten. E o diagnóstico é feito por quê? O diagnóstico é feito pelas sorologias. As sorologias são exames laboratoriais que detectam o nível de anticorpos no sangue específico de cada doença autoimune ou mediada imunologicamente, né? Então a gente vai ver as sorologias. Aí elas vão dar a diquinha. E aí, eu acho que tem, tá positivo, não tá? E o padrão ouro é a biópsia, certo? Mas assim, quem vai pedir isso já é uma coisa mais profunda, isso daí eu já tô explicando a vocês. Porque quando o pediatra suspeitar, ele vai pedir os exames e já vai mudar você, né? Encaminhar para o gastropediatra e já encaminhar para uma nutricionista. Por quê? O tratamento só tem um: acabar. Parar de comer glúten. Ah, mas eu paro e depois volto. Não, para sempre. Não tem jeito. Entendeu? Ah, só isso? Tá bom, eu faço. Tá, explica pro teu filho que ele nunca mais vai comer pizza, hambúrguer, bolacha, biscoito. Que toda vez que você for cachorro quente, hambúrguer, coxinha, não vai poder. Coxinha, entre outros alimentos comuns, e que toda vez que você for no supermercado, você vai ter que ficar olhando o rótulo para ver se contém glúten ou não. Gente, é muito difícil conseguir isso, mas é o que tem que ser feito, tá? Eu vou falar para vocês as complicações. Ah, mas então se eu sou da parte aquela não clássica, né, não tenho muito sintoma, ou se eu sou assintomática, eu não vou fazer, não tô sentindo nada, mas aí, como eu disse a vocês, lesiona. E as complicações são fatais. Como? Aumenta a probabilidade de câncer em geral, câncer do intestino delgado, linfoma, né? Uma infertilidade permanente não explicada, uma osteoporose que pode causar, fraturas ósseas, tá? Quando eu falo que aumenta a probabilidade é porque aumenta muito. Tá, gente? Então, é uma doença que ela é altamente difícil e que tem um prognóstico, se não tratada, ruim. Então, nós temos que tratar. Nem todo mundo tem um manejo dessa doença. Por exemplo, a gente precisa com certeza da nutrição, né? Mas tem nutricionistas que não trabalham tanto com doença celíaca. Então, você tem que pegar um nutricionista especializado nessa parte, ou que entenda bem para saber o que você está vivendo. Então, é muito importante os pais, as crianças participarem de grupos de apoio de doença celíaca, que existe sim. Inclusive, eu resolvi falar desse assunto porque eu atendi uma paciente e a mãe deixou um panfleto comigo. Eu dei todos os panfletos e esqueci de ficar com um para mostrar. A criança é maiorzinha, ela é muito de boa, ela faz, não tia, hoje eu tô bem, mas imagina no início, o povo achando que é frescura. Ah, mas não pode ser na mesma panela. Não, porque tem aquela reação cruzada, né? E a criança pode sofrer com isso. Então, os pais se distanciaram de alguns amigos porque os amigos achavam que é frescura deles. É isso e aquilo. Não, é uma doença séria. É uma doença que, pelo que eu falei pra vocês, é uma doença que é difícil desde o início do diagnóstico e é difícil o tratamento. É um tratamento pra vida toda. Hoje eu tô vendo tanto preconceito com tanta pouca coisa, tipo, porque a pessoa não pode comer, a pessoa tem preconceito. Se a pessoa quer fazer uma coisa, a gente tem preconceito. Então vamos abrir os olhos, gente, vamos deixar cada um viver sua vida e vamos ter uma benevolência e entender a situação de cada um. Essa doença, por exemplo, ela não atinge só a criança, ela atinge a família inteira. Imagine, toda a família tem que mudar a alimentação. Imagine você estar na mesa e ter pão. Seu pai vai parar de comer pão porque sua mãe também, porque não aguenta ver seu filho olhando e não podendo comer. Então, assim, o pai para de comer também, né? Óbvio. Então, assim, gente, mas amor, vamos parar de julgar as pessoas, vamos entender as pessoas, tá? Vamos amar o próximo, amar as crianças principalmente, né? Assim, né? Porque eu amo criança. Eu sei que é uma doença difícil de explicar, espero ter ajudado e vocês tenham entendido algo. Dúvidas por direct, né? Feliz Dia das Crianças a todas, os nossos bambinos, que muita paz e amor sempre. Beijão pra vocês.